Salve, salve, alunos! Chegamos para o grande dia. Nós teremos agora uma revisão dos conteúdos que foram feitos durante a primeira unidade. Essa revisão é para a nossa avaliação. São 20 minutos de revisão e eu selecionei alguns conteúdos para a revisão. Prestem bem atenção. Durante a primeira unidade, foram ministrados aí 11 conteúdos. Só que, para uma revisão rápida de 20 minutos, não tinha como eu falar sobre esses 11 conteúdos. Então, o que eu fiz? Eu selecionei 4 temas, 4 conteúdos, farei a revisão deles agora. Logo após, teremos a avaliação. Professor, a avaliação é voltada para esses 4 conteúdos que o senhor revisou? Não. A avaliação é voltada para todos os conteúdos da unidade 1. Eu deixo isso muito bem explicado para vocês. Durante a primeira unidade foram 11 conteúdos. A revisão, a prova vai ser dos 11 conteúdos. A revisão, por ser tempo pequeno, eu escolhi só alguns para poder falar para vocês. Quer ver só? Acompanha no quadro aí. Olha só os temas que eu selecionei. Aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Isso eu vou falar para vocês rapidamente. Tá bom? Professor, essas 4 aulas estarão na prova? Com certeza. Assim como as demais também. A 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10 e a 11. Fechou? Então, na revisão da unidade 1, eu falei sobre esse assunto lá atrás. Todos esses assuntos foram falados. A colonização dos Vale do Guaporé, a navegação pelo Rio Madeira, os povos indígenas de Rondônia e a população indígena do Vale do Madeira e Guaporé. Partimos então para a aula número 1, revisão geral. Olha aí. Nessa aula foi tratado esses tópicos. Falei sobre o Tratado de Madrid, falei sobre o processo das fortificações e a criação de Vila Bela da Santíssima Trindade como a primeira capital do Mato Grosso, criada em 1752. Isso é Vila Bela. A capital foi criada em 1748. Fechou? E aí mostramos para vocês essas imagens, que é a igreja dos Mojo e Chiquitos, a colonização do Vale do Guaporé, a fundação de Vila Bela, até porque a sua fundação aconteceu aonde de fato tinha ouro naquela região, o empenho de missionários, sertanistas, mineradores e aventureiros procedentes da cidade de Belém e de São Paulo. A conquista da região iniciou anterior ao Tratado de Madrid, que é de 1750. As alternativas para o enriquecimento estavam entre os atrativos de quê? De ouro, que são as lavras, e também a criação de índios. Falei também sobre a colonização através das fortificações, e esse mapa acaba ilustrando o que as fortificações acontecem próximo de rios e fronteiras. O Estado português implantou núcleo urbano administrativo formado a partir da criação da capitania de Mato Grosso. Certo? Um aparato militar foi capaz de acabar inibindo as pretensões da coroa espanhola em tentar violar o Tratado de Madrid, de 1750. E a posse efetiva se deu com o Último Occidente. O Último Occidente foi defendido por Alexandre de Gusmão. O famoso a terra pertence a quem a ocupa e não a quem a descobre. Fundado por Antônio Rui de Moura, a capitania de Mato Grosso atendia os imperativos políticos e administrativos de Portugal. E ao ser criada a capitania, vai inibir a expectativa dos espanhóis de rever aquela área de fronteira. A criação de Vila Bela representou um ato corajoso e arrojado de Dom Antônio de Moura sobre a produção do ouro e diamante daquelas minas, a famosa mina de Mato Grosso, tá bom?
Vila Bela foi erguida no dia 19 de março de 1752, mudando-se no ano seguinte, devido a uma enchente que vai destruir aquela região. As obras foram interrompidas diversas vezes, devido aí a epidemias, falta de matéria-prima e também alguns outros itens, né, que vão impedir. Nos primeiros anos de Vila Bela, enviou cerca de 6 a 10 arrobas de ouro por ano, tá? Para dar continuidade a essas obras. Bom, depois falamos sobre a mineração do Vale do Guaporé, o que se deu à criação de Pouso Alegre e as lavras e faisqueiros de Cuiabá. Tá bom? Nessa aula, as descobertas datam da primeira metade do século XVIII, que é precisamente lá pelo ano de 1734, quando os irmãos Arthur e Fernando Paes de Barro, dois jovens sorocabanos, lá de Sorocaba, São Paulo, acabaram encontrando ouro no Vale do Guaporé. A produção das lavras e faisqueiros estavam em decadência. Aonde? Lá em Cuiabá. Então, esses sertanistas acabaram adentrando mais ainda, saindo lá de Cuiabá, daquela região, adentrando o Guaporé, aonde vão encontrar o ouro. O primeiro descobrimento se deu nesse período, chamado aí lá na região dos Arraiais de Santana e Arraial São Francisco Xavier. Os índios paiaguás eram que provocavam morte, terror, pânico na região ali de Cuiabá, na população, e aí vão pedir autorização para tocar o terror nesses índios. O tenente-mestre de campo, general Manuel Reis de Carvalho, comandou uma milícia de 842 soldados, o que vai aprisionar 266 índios e vão matar mais de 600 outros, tá bom? Nesse conflito, quase foi dizimado os parecis, que passaram a ser utilizados como mão de obra para ser empregado na mineração. A exploração do ouro em Mato Grosso levou os mineiros e faiscadores para a região do Guaporé, onde foi fundado o Arraial de Pouso Alegre. Claro que a mão de obra empregada, no início, vai ser a mão de obra indígena, a escrava indígena. Os recursos utilizados eram a alavanca, a almocafre, a barreta, o curumbé e a bateia. A produção do ouro ela foi de forma a força que impulsionou a vida colonial no Vale do Guaporé. A produção das minas do Guaporé entrou em decadência nos últimos anos do século XVIII, ou seja, vamos colocar aí 1770, começa a entrar em decadência. Com o declínio, o Guaporé não mais irá atrair estímulo para a prática agropastoril. E, em detalhe, quando estava tendo a exploração do ouro, se tentou a prática agropastoril. Como não tem mais do que viver do ouro ali, então vão abandonar. Poucas pessoas irão permanecer e a grande maioria irão embora. Tendo ocorrido aí o seu isolamento, e a região ainda leva a fama de ser insalubre. Doenças, febre amarela, malária, sarampo, são as doenças mais comuns naquela área. Na aula 3, nós trabalhamos a construção do Real Forte Príncipe da Beira, o processo construtivo, o objetivo da construção e a mão de obra para a mesma. Os preparativos para a construção da fortaleza se deu no dia 19 de abril de 1775. Já a pedra fundamental ela foi lançada no dia 20 de junho de 76, por Dom Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Esse aqui era o 4º governador da capitania de Mato Grosso. Tá bom? Essa data que foi mencionada, ela muda recentemente, desde 2015 para cá, que ela aparece nas literaturas através das obras do pesquisador Lourismar Barroso, e ela se sustenta porque são documentos primários. Os portugueses sentiram a necessidade de levantar fortificações em pontos estratégicos,
na extensa terra brasílica. Essa aí é a monumental Fortaleza Príncipe da Beira. O forte, então, passou a ser ocupado em agosto de 1783, sendo o seu primeiro comandante o capitão de dragões, José de Melo da Silva e Vilhena. Quem era o rei português naquele período era Dom José I, tá bom? Rei de Portugal. E aí o grande estadista, a grande pessoa que teve essa ideia de balizar as fronteiras para resguardar o território português foi o Dom Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como o digníssimo Marquês de Pombal. A construção do Forte Príncipe foi empregada em um estilo Vauban, chamado Sistema Vauban. O Príncipe da Beira tem 970 metros de perímetros. Suas muralhas medem 7,20 metros de altura. O portal, a principal entrada, mede 10 metros. O forte tem 4 baluartes. Cada baluarte possui 14 canhões. No total, são 56 canhões que possui. A mão de obra que foi empregada ali foi a mão de obra indígena, a mão de obra negra e a mão de obra portuguesa. A pedra necessária para a construção da obra foi encontrada no local quando eles começam a cavar aquela área, a escavar aquela área. Eles encontram um veio de rochas lateríticas que será utilizada para a construção. A pedra cal, ela veio, algumas partes ali de Albuquerque, e boa parte também vieram de Belém. A pedra cal, o que vai servir como rejunte. Você colocava areia com a pedra cal, que fazia o rejunte, como se fosse a massa. O engenheiro que pensou, que fez a planta baixa, foi o Domingos Sambucetti. E o Domingos Sambucetti, ele morre de malária, isso em 77, provavelmente entre os meses de janeiro a setembro, que não tem mais comentário a respeito dele, não tem mais cartas. Então ele morre e é enterrado dentro da Fortaleza, inclusive. Ele vai ser substituído por outro engenheiro, que é o Ricardo Franco de Almeida Serra, capitão, e conclui o forte. No dia 30 de novembro de 1937, foi determinado pelo IPHAN que o Forte Príncipe da Beira passa a ser patrimônio histórico e artístico nacional. Se não me engano, em 57, 50 alguma coisa, ele vai ser tomado pelo um patrimônio também do Estado, tá bom? Mas nacional é em 37. Por último, nós vimos sobre doenças e as epidemias no Vale do Guaporé. Nessa aula também foi trabalhado esses itens, certo? Olha aí, doenças e epidemias no Vale do Guaporé, o Terror da América, a malária, e assim por diante. Bom, já se dizia que a morte era uma possibilidade real em toda a região do Vale do Guaporé. Isso de fato, senhores, várias doenças causaram morte e terror nos habitantes daquela região. Rolim de Moura chamava a malária como o terror das Américas. Por quê? Vejam só, eles chegaram para o trabalho ali no Vale do Guaporé, naquela região, e ao desbravarem aquela região, vão ter um contato com esses mosquitos, principalmente o mosquito da malária, que vai dizimar muita gente. E depois isso se repete aqui em Porto Velho. Quando chega ali a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, a empresa Public Works para poder produzir, para construir, depois a Red Bros, a Doce Kendo, a May J. Randolph que conclui, esses camaradas vão ter problema com as doenças regionais, além de contar com o ataque indígenas. Tá bom? Bom, os ciclos das doenças e as concessões epidêmicas mantinham as populações sob constante ameaça e tremenda fatalidade.
na região de Pedras Negras, já havia ali um médico francês por nome de Jean-Baptiste, desde 1751, e que estava naquela região há 10 anos fazendo pesquisa, vivendo e convivendo, fazendo pesquisa. Em tempos outrora, as pessoas, quando iam dormir, colocavam cortinado, colocavam mosquiteiro para poder evitar o contato com os mosquitos. Ainda se faz isso hoje no interior, porque você está na mata e os mosquitos vêm, então o único jeito é dormir no mosquiteiro. Ou então, fechar a casa, passar um veneno para poder espantar os mosquitos. Para a malária, o remédio era o quinina, extraído da árvore da quina, descoberto na capitania, no governo de Caetano Pinto de Miranda, Montenegro, no ano de 1798. Para a sífilis, utilizava-se o mercúrio, certo? O máculo, ele era tratado com um preparo de erva de bicho, limão, pólvora, pimenta e cachaça. Tudo isso aqui foi falado na nossa aula anterior. Então, as pessoas recorriam à medicina local, onde se utilizava mato, raízes, sementes, para poder encontrar a cura de determinada doença. Por último, vimos que para as doenças pulmonares, febres, catarrais e pleurésias, utilizava-se aguardente. Entre esses, a desclinização e do alto índice de mortalidade foi muito grande. Então, basicamente, o Guaporé passou a ser um cemitério a céu aberto. Você ia para aquela região, mas não voltava mais. Por quê? Lá se morria. No século XIX, o Guaporé registrava todo tipo de problema para a sua manutenção. Professor, ainda é assim hoje? Não, mas mesmo assim continua muito longe. Há quem goste de estar tão longe, porque tem lá os seus pertences. Nesse sentido, aquela região do Guaporé, do Mamoré, quem mora para aquelas bandas já se acostumaram, já sabem lidar com os problemas. Caso contrário, seria muito mais difícil, tá bom? Vem para mim? Nesse caso, é claro que vocês agora, eu vou deixar vocês com a avaliação, não precisa correr com a prova, tá certo? Leiam com cautela, com atenção, respondam conforme o que vocês aprenderam. Para quem fez aquelas revisões, tudinho, aquelas anotações, esse é o momento de estudar. E eu fico aqui torcendo por vocês, que vocês façam uma maravilhosa prova e aguardo vocês na nossa próxima aula. Então, sucesso aí e boa prova. Tchau, tchau.